Prof. Express aqui da nossa aula de anomalias vasculares, lembrar lá de diferença de tumor e de malformação. Aqui, só o ouro da aula. Essa aula é uma aula importante, tem bastante conceito legal, mas com isso daqui você deve acertar a imensa maioria das questões de prova. Foi eu que fiz essa tabela aqui, morro de orgulho dela, porque eu senti que eu estudei por ela em alguns momentos, quando eu fiz lá durante o meu estudo para a prova de R+, e agora poder passar para vocês, claro, um pouco mais incrementada, apimentada aí do que quando eu fiz inicialmente, é muito bacana, porque me ajudou, espero que ajude vocês. Então eu começo falando aqui, ó, dos tumores vasculares. E eu vou falar só do hemangioma infantil, porque 95% das questões de prova sobre hemangioma falam do hemangioma infantil. Por quê? Lembra, história clássica desse tumor vascular. Hemangioma é tumor vascular. Qual que é a história clássica? Já pensa aí na sua cabeça. Lembra lá, picadinha de mosquito. Ai, doutor, meu filhinho nasceu com uma picadinha de mosquito aqui na bochecha. Lembra, é mais comum é na cabeça e pescoço, costuma ser isolado. Então, nasceu com uma picadinha de mosquito aqui na bochecha, doutor. Quando ele tinha umas 3, 4 semanas de vida, essa picadinha começou a crescer, crescer, crescer. E olha só o tamanho que está agora. Doutor, só que o meu filho ele já tem 5 anos. E eu percebi que quando ele tinha lá por volta de 1 ano, ela parou de crescer, ficou estável e começou a diminuir. E agora ele só tem essa cicatriz aí. Essa é a história clássica do hemangioma infantil. Picadinha de mosquito, fase proliferativa, fase de involução depois de 1 ano de idade e fase involuída lá para os seus 4, 5 anos de idade. Tem que lembrar disso, porque ele vai te dar isso na hora da sua prova. E como é que a gente trata, então, essas crianças? Se tiver qualquer obstrução, por exemplo, de eixo visual, risco de obstrução respiratória, deformidade muito grave, você vai operar essa paciente e vai, porque eu falo essa paciente, mais comum em meninas, 4:1. Você vai operar essa paciente, vai ressecar essa lesão completamente. Essa é a regra? Normalmente a gente faz isso? Não, normalmente a gente não faz isso. Normalmente a gente vai avaliar essa criança lá com seus 2, 3 meses de vida, quando a lesão está em fase proliferativa muito importante, a gente vai dar um remédio para você frear essa fase proliferativa. E esse remédio qualquer é o propranolol. Esse remédio vai frear a fase proliferativa, a lesão cresce menos e evolui mais rápido. E lá na frente ela tem uma cicatrizinha pequena e se precisar operar, a gente até opera. Então o propranolol é uma questão clássica de prova. Posso usar corticoide? Até posso, não é mais a primeira escolha. Já foi, por isso que aparece ainda na sua prova lá, em algum lugar, o corticoide nas respostas. Mas a resposta correta vai ser propranolol. É isso que eu quero que você responda na sua prova. Beleza, saímos de tumor vascular, vamos falar agora de malformações vasculares, eu vou falar de 4 para vocês. O que é a malformação, então? Aquela congênita que está presente desde o nascimento e que pode não ser clinicamente evidente quando a criança nasce. Pode ficar clinicamente evidente só lá com 20 anos, ou até nunca, pode morrer com malformação sem saber. Agora, a alteração estrutural celular já estava presente desde o nascimento. Quais são elas então? Primeiro, capilar, a famosa mancha vinho do porto. Ela em geral vai ser uma mancha, pode evoluir com alguma irregularidade com o passar do tempo, e a gente vai tratar isso aqui com laser, com luz pulsada, e beleza, o resultado costuma ser muito bom. Se for associada lá a uma Stude-Weber, uma síndrome, ela corre lá em cima do trigêmeo, fica um pouco mais rugosa essa pele, a gente pode tratar de outras maneiras. A gente pode fazer ressecção e enxertia de pele, que vai melhorar bastante. E se tiver alteração de tecidos mais profundos, como o osso aumentado, subcutâneo aumentado, a gente pode fazer coisas mais invasivas, como uma lipoaspiração e etc. Mas o tratamento clássico vai ser tratar essa mancha com laser, que dá uma atenuada boa, o aspecto fica muito bom. Venosa e arteriovenosa, essas duas aqui eu gosto de colocar perto, para vocês entenderem a diferença e lembrar da diferença entre elas, que vocês já estão cansados de ouvir. Venosa é veia, um monte de veia, enovelado de veia, então ela é compressível, macia, quando você solta ela enche devagarzinho, ela não tem frêmito, ela não pulsa, porque só tem veia ali. Mas o que ela tem? Ela tem flebólito, que é o quê? Um laguinho venoso que ficou ali, formou um trombo. Esse trombo, graças a Deus, não se desprendeu e virou um TVP e um TEP, que é algo que poderia ter acontecido, mas ele ficou ali e calcificou. Quando você palpa, você sente as pedrinhas. Quando você faz uma ressonância magnética, você consegue identificar também os flebólitos. Como a gente trata? A gente pode ressecar cirurgicamente, chance de recidiva muito alta, lesão que sangra pra caramba, mas em geral, vamos fazer esclerose. A gente manda lá pro radiologista intervencionista, ele funciona e vai esclerosando parceladamente essa lesão. A tendência é sim dela reexpandir, dela recidivar no futuro. Arteriovenosa. Vamos lembrar? Artéria. Então ela pulsa, ela tem frêmito, ela tem sopro, ela tem enchimento rápido quando você solta. Diferente da venosa. Lembra disso, vai diferenciar na sua prova. Isso aqui vai te fazer acertar uma questão esse ano. Saber essa diferença. Como é que eu trato então? Como essa lesão, na hora da cirurgia, sangra absurdamente, mas a gente até pode operar, o que a gente costuma fazer? Embolização, que pode ser
monoterapia, então eu faço só a embolização super seletiva, porque eu quero diminuir o meu risco de recidiva. Ou então eu faço a embolização super seletiva e opero 2, 3 dias depois. Por quê? Porque você consegue fazer uma cirurgia com menos sangramento, um pouco mais fácil. Mas a regra aqui é essa lesão recidivar. Ela não vai sair inteira, você vai gerar isquemia ali no lugar, vai levar a um aumento de fator de crescimento endotelial vascular, e aí essa lesão vai recidivar, vai crescer de novo. É muito difícil de tratar. E aí, por fim, as linfáticas, que estão aqui porque elas têm lá a nossa querida questão clássica de prova. Malformação linfática, ela vai aparecer ali até os 2 anos de idade, ela vai se apresentar quando ela tiver, essa é a regra, esse é o clássico. E aí, como é que vai ser o quadro clínico? Ela tem uma lesão lá macia aqui no pescoço, por exemplo. Quando você palpa, ela não tem reenchimento, nada, beleza. E aí, ela tem uma historinha clássica. De vez em quando, essa paciente tem lá uma dorzinha de garganta e essa lesão inflama também. 2, 3, uma semana depois, inflama essa lesão. Porque ela pode ter ficado tendo infecções repetidas, principalmente associada com outras infecções da região. Pode sangrar também dentro dessa lesão, ela aumentar de tamanho. Essa é uma historinha clássica que pode estar na sua prova. Ah, doutor, isso aqui fica aumentando e diminuindo, ele vai colocar lá. E aí o que eu faço? Eu faço exame de imagem. Porque tanto para diagnosticar, para saber exatamente que tipo de malformação é essa, quanto para indicar qual tratamento cirúrgico eu vou fazer. Se eu vou ressecar ou se eu vou fazer escleroterapia. Quando que eu resseco? Quando ela é microcística. Milhares, centenas de mini cistinhos lá que você vai ressecar completamente com alto risco de recidiva. Agora, se ela for macrocística, você fez a ressonância, tem um monte de cistão lá, grandão, o que você vai fazer? Pulsiona esse cisto grandão e esvazia, joga a bleomicina dentro e ele esclerosa. Essa questão é clássica de prova, eles estão adorando perguntar. Time, anomalias vasculares é complexo, mas dá para compartimentar, dá para entender e dá para acertar as questões de prova, que é o mais importante agora. Qualquer coisa, me dá um toque. Sucesso para vocês.